Olá pessoal, vamos continuar com os nossos hinos. Hoje é o hino 461. Geralmente é o primeiro hino que se dá ao aluno para estudar, tanto na viola quanto no violino. E se eu não estou enganado, no cello também. É um hino em dó maior, com as figuras bem simples, não tem segredo nenhum. Então assim, é muito fácil para o aluno tocá-lo, tá? Então assim, é um dos primeiros hinos, se não for o primeiro hino que a gente dá para o aluno, para que ele comece a se entusiasmar, a tocar o hino, se ambientar com as coisas, com a leitura, porque uma coisa é você ler uma linha só, porque o aluno vai estar acostumado até agora a ler o método numa linha só, ou na clave de dó para viola, clave de sol para o violino, clave de fá para o cello, mas é só uma linha. Quando ele pega o primeiro hino, que nesse caso eu vou supor que esse seja o primeiro hino que nós estamos dando para um aluno, a primeira coisa que eles vão estranhar, que eles estranham, que é normal isso, é a leitura. Porque agora nós vamos ter aqui 3 linhas, o tenor ele é isolado, sozinho, o que é legal, mas quando é violino, por exemplo, eles vão ter 2 notinhas ali que eles vão ter que aprender a ler a de cima, então isso causa um estranhamento. Então por isso que esse hino é ideal para começar, porque ele tem figuras fáceis, as notas assim, embora juntinhas ali, soprano e contralto, não é o nosso caso, tá? Mas como nós estamos... eu preciso ser didático aqui, então eu vou acabar falando sobre isso. Então, lá o soprano e o contralto tem umas notinhas juntas em terças, a gente diz terças, quando a distância das notas, por exemplo, a primeira nota que é dó no contralto e mi, nós temos dó, ré, mi. Então nós temos uma distância aí, um intervalo que a gente chama, um intervalo de terça, tá? Então quando nós, vários intervalos de terças no hino, e a distância ali, às vezes atrapalha a leitura. Não é o caso das violas, porque nós estamos, de novo, nós temos uma linha somente para nós. Então, veja bem, mas mesmo assim, mesmo na viola, ainda é uma novidade, porque você vai ler a primeira, depois você vai ter que pular mais 2 linhas, você vai ler a sua, então há um certo estranhamento. Então, por isso que é legal esse hino, porque não existe muito desafio, tá? Técnico, não existe desafio rítmico, e as notinhas ali dó maior, então não tem dificuldade. Então é um bom hino para se começar, tá bom? Mas, embora fácil, nem tudo na música que é fácil, ele é assim, a gente fala fácil pela facilidade, porque não tem desafio nenhum. Mas isso não quer dizer que por causa disso nós vamos executar bem. Não existe essa relação, que para tocar bem, embora fácil ou difícil, às vezes existe entre nós que às vezes o que é mais fácil é até mais difícil de se tocar bem, porque a gente não dá muita atenção, tá? Então, cuidado com essa relação, de que hino fácil eu não vou estudar muito. Não, talvez o hino mais fácil é o que você talvez tenha que executar até melhor, dar uma atenção melhor, porque a sua cabeça vai trabalhar contra você e dizer, ó, o hino é fácil e eu não vou estudar. Então, cuidado com essa relação, o hino é fácil, eu não vou estudar muito, eu só vou estudar os difíceis. Tenho minhas dúvidas a respeito disso, hein? Vamos lá. Ó, não tem dificuldade rítmica, não tem dificuldade nenhuma. Eu acho assim, o grande desafio desse hino é que nós temos umas frases que elas se repetem ritmicamente. Tá, 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 que é a nota de 3 tempos. A nossa dificuldade, e talvez porque o aluno vai tocar esse hino de primeira, é que nós vamos sustentar, a dificuldade é sustentar essa nota de 3 tempos, para nós podermos respirar e voltar a tempo na retomada para baixo, na próxima nota. Então, eu acho que o grande desafio aí, porque é muito comum se tocar esse hino, com a gente parando no 3º tempo e dando um intervalo e uma pausa de quase um tempo para retomada na próxima frase. Então, eu vou fazer questão de, na gravação, de tentar alongar essa nota ao máximo, para que a retomada seja rápida, ok? E que não atrase, em primeiro lugar, mas que a nota de 3 tempos, ela pelo menos dure aí 3 tempos e meio, 3 tempos e um pouquinho a mais de 3 tempos e meio, mais ou menos. É difícil? É difícil. Como eu falei, o hino é fácil, mas executar bem é outra história. Então eu vou tentar, na gravação, no final desse vídeo, de tentar realmente levar essa nota de 3 tempos. Eu vou até mostrar aqui na viola. Geralmente a gente faz isso aqui, ó. Então... Eu dei um tempo de respiração. E é o que acontece. É muito normal, para não dizer 100%
dos cultos de jovens que eu fui, dos cultos à noite, que eu vou, que eu frequento, acontece isso, não só nesse hino, em vários. Tá? Então o desafio aqui é segurar essa nota de 3 tempos o mais longo possível. Tá? Não dá para fazer 3 tempos cheio, porque nós temos a retomada, mas... 1, 2, 3. O máximo que a gente conseguir para que ainda dê tempo de a gente retomar e começar no quarto tempo a colcheia para baixo no tempo, no metrônomo, na contagem, para não atrasar. Tá bom? Então acho que talvez esse seja um desafiozinho aí legal para não ficar o hino à vontade e falar, isso não é fácil, não tem nada para dizer. Tá bom? E uma outra coisinha que eu vou dizer assim, no começo é normal a gente falar assim, pouco arco na colcheia, todo arco na semínima, todo arco na mínima pontuada, de 3 tempos. É bem normal, você vai ouvir isso se você está começando agora, se você já está um pouquinho mais adiantado, você deve ouvir isso, o que é meio de que didático. Não é que isso seja uma regra, você vai ver que eu não faço isso o tempo inteiro. Tá? Então assim, didaticamente é correto dizer isso. Então para estudar tecnicamente, sim. Vamos lá, ó, tecnicamente. Tecnicamente perfeito. Pouco arco nas colcheias, mais arco nas outras figuras, tá? Um tempo e a outra nota de 3 tempos, estico os 3 tempos da mínima pontuada, volta a tempo, tecnicamente perfeito. Mas, quando é para valer, talvez não funcione tanto. Não é necessário você ser não existe, na verdade, isso musicalmente. É difícil ser muito musical, você ser musical fazendo isso, entendeu? Então, pode ser que haja uma certa liberdade de, por exemplo, em vez de talão, começar no talão, e você começar um pouquinho mais para baixo. E talvez imaginar o seu arco, deixa eu ver se eu consigo, que ele comece aqui, certo? E que ele termine aqui. Tá? É bem normal isso, você tem mais liberdade, você consegue ser mais musical, e não fica aquela obrigação de falar, talão, não, arco todo. Tá? Que já vi vários ensaios falando, não, arco todo, arco todo. E eu fico ali me mordendo, dizendo, não precisa, tá? Não precisa. Então, quando você ouvir a gravação, dá uma olhadinha primeiro, assiste, para você ver que eu tomo liberdade. Às vezes não é todas as, não são, meu português, não são todas as semínimas que estão sendo executadas com o arco todo, entendeu? Lá no coro, nós temos um caso assim bem complicadinho para nós, porque nós temos aqui 2 colcheias, ó. 2, 3... Então, você vai perceber que eu não uso o arco todo, porque se eu usar, eu não consigo ser musical. Então pode ser que eu seja super técnico, fazendo não, arco todo, metade para uma, metade para outra, e nós temos um aproveitamento para cima ali, mas eu não faço. Por quê? Porque eu prefiro ser musical do que ser 100% técnico. Então tem esse lado também. Então não fique bravo se você ouvir, primeiro, para fazer arco todo, porque é didático, é legal, é bom para exercício, mas quando for para valer, talvez não precise fazer isso. Acho que deu para entender, certo? É meio complicado de se entender, talvez se você ainda está começando agora, é complicado de se entender. Não esquece também no coro, que na metade da linha do coro nós temos um arco para baixo com um azinho, que significa que nós não precisamos retomar, nós vamos aproveitar. O azinho é de aproveitar o arco. Então, aonde parar a última semínima, você só dá uma respirada e retoma para baixo. Vai ficar mais ou menos assim, do coro. Tá? Eu faço uma nota. Da onde eu parar, eu aproveito. Eu errei a nota aqui, mas é isso. Eu aproveito a nota para baixo, tá? E depois eu vou compensando as outras semínimas, que são vários dós ali. E aí você vai compensando para subir o arco aos poucos, para caber a nota de 3 tempos no final. Dá uma olhadinha na execução do hino a partir de agora. E é só isso, na última linha repete o azinho do aproveitamento, e eu não tenho mais nada a dizer. Eu acho que é suficiente para você estudar o hino e executar aí comigo nos 3 versos que eu tenho gravado aqui, tá bom? Com vocês, 4, 6, 1.